Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu bastião do conhecimento. E hoje vamos continuar o artigo científico sobre a história da Inquisição. Se vocês gostam de explorar o universo do saber, inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma novidade. Bom, vamos lá! Historicamente, o início da Idade Média, era medieval, é caracterizado pela queda do Império Romano do Ocidente, após a queda do imperador no ano 476, século V, e persiste até por volta de 1500. Entretanto, a perseguição propelida pela Igreja Católica persistiu por muito mais tempo, ocorrendo no Renascimento e, até mesmo, no Iluminismo. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi fundado pelo Papa Gregório IX, de 1145 a 1241, que mandou para a fogueira milhares de pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, que seguiam doutrinas ou práticas contrárias ao que era definido pela Igreja Católica, como praticar atos considerados de bruxaria, heresia ou simplesmente por professar outra religião que não fosse o catolicismo. Curiosamente, os alquimistas eram considerados bruxos, mas foram importantes para o desenvolvimento da ciência. Os bruxos foram os criadores do Oleum Vitriolum e da Aqua Fortis, conhecidos respectivamente hoje como ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Grande parte do conhecimento que a ciência teve sobre anatomia, química e matemática foi produzido por pessoas em situações consideradas condenáveis pela Igreja Católica. Da Vinci, que fez preciosos esboços de anatomia, abria corpos durante a madrugada para estudá-los e também para pintar suas obras, pois a Inquisição poderia acusá-lo como praticante de bruxaria, caso fosse descoberto. É comum que proponentes de visões religiosas, como apologistas, defendam que sem os pressupostos do cristianismo, a ciência moderna não existiria ou que teorias, como o Big Bang, partem de pressupostos cristãos inseridos na estrutura filosófica da ciência. Contudo, essa defesa é insustentável, porque, apesar da ciência que conhecemos hoje ter dado seus primeiros passos em uma Europa cristã fervorosa, devemos lembrar que sua estrutura filosófica começou a ser formalizada no Renascimento, o período que marcou uma revitalização dos princípios clássicos gregos e romanos e uma época marcada pela quebra desta relação de poder da teologia dos séculos anteriores. Além, é claro, de grande parte da ciência ter sido influenciada pelos árabes. Portanto, é verdade que a química moderna tem origem na alquimia, mas a alquimia continua errada, uma razão pela qual ela não é uma ciência. Da mesma forma que a astrologia continua errada em relação à astronomia ou que o fixismo, escala natural e teleologia são conceitos errados e impróprios para explicar a diversidade de espécies que encontramos na natureza, o que é melhor explicado pela evolução darwiniana. Com a teoria do Big Bang não é diferente. Ela não pode ser reduzida a uma concepção cristã, porque o universo teve uma origem. Alguns proponentes da fé cristã alegam que a teoria do Big Bang parte de pressupostos cristãos, e essa defesa é tendenciosa. Esse tipo de alegação parte de uma profunda lógica reducionista anticientífica, que é utilizada para fundamentar a si mesma, 1. Se o universo teve origem, então o cristianismo está certo, 2. Se o universo não teve origem, então o budismo, ou qualquer outra religião que sustente algo próximo, está correto. 3. Como a ciência diz e justifica empiricamente a origem do universo, então o cristianismo está exato. 4. Logo, o Big Bang é uma teoria fundamentada no cristianismo e que comprova sua veracidade. Essa argumentação parte de uma série de pressupostos que nada mais são do que uma forma de catequizar a ciência. Isso porque a afirmativa científica e os dados propostos pelos cosmólogos não fazem uso de pressupostos religiosos. De certa forma, essa lógica não é absolutamente nada diferente do que a Igreja Católica fazia na Idade Média, como subverter o conhecimento a uma forma de dominação da religião. Historicamente, é perceptível a ascensão da autoridade do domínio opressor da Igreja Católica sobre dos povos. Em 1252, a situação piorou quando o Papa Inocêncio IV publicou um documento chamado Vade Extirpanda, onde autoriza o uso da tortura como forma de conseguir a conversão. O documento foi sendo renovado pelos papas seguintes reforçando o poder da Igreja e a perseguição. Houve inclusive a criação do Malleus Maleficarum, título original em latim do chamado O Martelo das Bruxas, publicado em 1486 ou 1487 pelos dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger, na Alemanha, Broedel, 2002,
em cumprimento à bula papal Sumis Desiderantis Affectibus de Inocêncio VIII. Era um manual de tortura completo que descrevia e ensinava os métodos mais dolorosos de tortura e como aplicá-los aos praticantes de heresias, e esses são alguns dos instrumentos. Ele tornou-se o principal guia dos inquisidores pelo restante do século XV e séculos seguintes. Embora outros manuais tenham sido escritos no período, este descreveu os instrumentos mais perversos e cruéis utilizados para torturas e matar quem fosse considerado herege. O Index Librorum Prohibitorum, em tradução livro Índice dos Livros Proibidos, teve sua primeira versão promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559 e estabeleceu uma lista de publicações literárias que eram proibidas pela Igreja Católica, e as regras para que um livro entrasse nessa lista eram teorias que a Igreja Católica Apostólica Romana não apoiasse. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da Igreja e que continham conteúdo tido como impróprio. Muitos pensadores e cientistas entraram nesta lista: Giordano Bruno, Nicolau Maquiavel, Voltaire, Erasmo de Roterdã, John Locke, Berkeley, Denis Diderot, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, René Descartes, Rousseau, Montesquieu, David Hume ou Immanuel Kant, Pascal, Dante de Alighieri, na qual a Igreja Católica idealizou a noção atual de inferno, bem caracterizada nos quadros de Sandro Botticelli e da obra de Dante. A 32ª edição do Index, publicada em 1948, continha mais de 4.000 títulos censurados por várias razões: heresia, deficiência moral, sexualidade explícita, incorreção política, etc. O Index foi abolido somente em 14 de junho de 1966 pelo Papa Paulo VI. Nota-se então que não é possível defender a tese de que a Igreja Católica não perseguia quem contrariasse sua verdade absoluta. De fato, Gustavo Ningen e Jaime Contreras estudaram os registros da Inquisição Espanhola, que lista 44.674 casos, dos quais 826 resultaram em execuções e 778 em efígies, criação de bonecos de palha que eram queimados no lugar da pessoa, em Ningen, 1992. William Monteiro estima 1.000 execuções ocorreram entre os anos de 1530 a 1630. E 250 execuções entre 1630 e 1730. Jean-Pierre de Dieu estudou os registros do Tribunal de Toledo, que colocou 12.000 pessoas em julgamento. A Inquisição Espanhola foi uma instituição fundada em 1478 por Fernando II de Aragão e Isabel de Castela para manter a ortodoxia católica em seus reinos, que atuou de 1478 até 1834. Para o período anterior a 1530, Henri Camen estima que houve cerca de 2.000 execuções em todos os tribunais da Espanha. Os tribunais eclesiásticos atuaram inclusive no Brasil, em especial, em Minas Gerais entre 1700 e 1820, onde aconteceram 989 denúncias nas comarcas do Rio da Morte, do Rio das Velhas, do Cerro do Frio e na de Vila Rica. Portanto, os registros de tortura e condenação são muito maiores do que aqueles direcionados apenas a cientistas e pensadores que tinham pensamentos diferentes ao da Igreja Católica. A perseguição começou cedo. Bom, pessoal, essa foi a segunda parte do artigo de história sobre a Idade Média. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Prometo que a próxima parte será a última, então fiquem atentos. Ah, e é claro, aproveitem a música. Até mais!